Hi guys! Eu sou a Vivi, a sua teacher de inglês, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um verbo muito importante na língua inglesa. É o verbo there is ou there are. E se você já conhece esse assunto, não perca o final deste vídeo porque eu vou falar um pouquinho da pronúncia. Let's go? No português, a gente usa o verbo ter para descrever que existe algo ou alguém. Como, por exemplo, tem carros na rua, tem alguém querendo falar com você. Em inglês, a gente não usa o verbo have no sentido de existir. O verbo have, ele tem a ideia de posse, que eu possuo alguma coisa me pertence. Por exemplo, I have a cat, eu tenho um gato. He has a car, ele tem um carro. Para expressar essa ideia de que existe algo, a gente vai usar o there is e o there are. Esses verbos também eles são muito usados para descrever um lugar. Por exemplo, there's a cat in the house. Tem um gato em casa. There's a nice restaurant near here. Tem um restaurante legal aqui perto. There are 10 students in my classroom. Tem 10 alunos na minha sala. There are cars on the street. Tem carros na rua. É importante que você não se confunda esse there com o sentido de aqui. Tá? A expressão é there is, there are, tem um outro significado. Aqui ela vai ter o sentido de existir. Agora, observem essas sentenças. There is a cat in the house. There are cars on the street. Você consegue perceber quando que usamos there is e quando que usamos there are? Se você disse que there is é para o singular e o there are é para o plural, parabéns! Você acertou! Na forma interrogativa, os termos vão se inverter. Então, se na afirmativa eu tenho a sentença There is a cat in the house, na interrogativa eu vou fazer a inversão. Eu vou colocar o is na frente e depois o there. Is there a cat in the house? There are cars on the street. Are there cars on the street? E na forma negativa, a gente vai juntar esse verbo to be, o is ou o are, com a partícula negativa que é o not. Então vai ficar assim: There isn't a cat in the house. There aren't cars on the street. E a pronúncia? No inglês coloquial, aquele falado no dia a dia, os nativos eles não falam palavra por palavra, o que pode ficar um pouquinho confuso pra gente que está aprendendo inglês. Então, vamos observar como que o there is e o there are são pronunciados nessas situações mais coloquiais. Nos exemplos que eu vou citar aqui, eu vou deixar escrito a forma como a gente pronuncia dessa maneira mais coloquial. Então, vamos lá começar pelo primeiro exemplo. There is a cat in the house. Observem que a gente não fala assim nem no português. Então, como é que vai ficar isso nesse inglês coloquial? There's a cat in the house. There's a cat in the house. Então, o que foi que aconteceu aqui? Esse there, mais o is, mais o a, ficou there's a. There's a. E o cat, mais o in, ficou catting. Muitas vezes, duas ou três palavras, elas acabam se juntando e elas são pronunciadas como se fossem uma só. Então, o ideal aqui é a gente pensar na pronúncia como se fosse uma palavra só. There's a, there's a. E como que fica o there are? Vamos pegar um outro exemplo. There are cars on the street. Como que fica isso aqui pronunciado nesse inglês coloquial? There are cars on the street. There are cars on the street. Então aqui observem que eu juntei o there mais o are. There are, there are. Outra junção foi o cars com on. Cars on, cars on. So, that's it, guys! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no joinha e de se inscrever no meu canal para não perder mais nenhuma dica de inglês. I'll see you soon, kisses! Bye, bye!